Queria poder estar com os irmãos e é um prazer para mim, especialmente no dia do Senhor, poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria também trazer uma palavra de gratidão, né? Eu sei que a igreja tem orado por minha esposa, já tem um tempo nas reuniões de oração, né, no dia do Senhor, e eu quero agradecer sinceramente a oração dos irmãos e dizer que Deus tem sido gracioso para conosco, tem nos dado da sua graça, fortalecido, animado, e ela tem estado muito bem, né? Apesar do seu problema, da sua luta, ela tem estado bem, né? Tem vivido a vida na medida do possível, muito normal, né? Tanto é que eu pude ir para Salvador para o congresso, e ela cuidou das crianças, foi para reunião dos pais, levar a menina à escola, trazer. Então Deus tem sido muito bom. Muito louvo a Deus por suas orações e agradeço pela vida dos irmãos. E peço que continue orando, a fim de que Deus, na sua misericórdia, possa realizar toda a sua vontade. Hoje o tema e o assunto que nós vamos tratar nessa manhã, né, sobre o dia do Senhor, e esse é um tema caro para a igreja reformada, porque é um tema que é a alma, não é, da nossa teologia, sem dúvida alguma, prática. Thomas Boston, no seu comentário do Breve Catecismo, diz: a quebra desse mandamento implica na quebra de muitos outros mandamentos. A quebra desse mandamento traz não apenas prejuízo espiritual para a igreja, mas traz também condenação para toda uma nação. Sim, nós temos o privilégio, a bênção de podermos ouvir desse tema, aprender e sermos encorajados a praticar e a obedecer esse mandamento, não é? E bendita a igreja do Senhor que ensina as suas ovelhas e encoraja as suas ovelhas a guardar esse dia, não é? Isso é, sem dúvida alguma, um grande privilégio. Eu queria começar abrindo a Escritura Sagrada com os irmãos, num texto específico da lei do Senhor, no livro de Êxodo, no capítulo 20, especificamente, Êxodo capítulo 20, nós leremos Êxodo capítulo 20, nós leremos especificamente os versos 8 até o verso 8 a 11. Nós faremos assim: eu lerei o verso 1 e 2 e depois o verso 8 a 11, para que seja lido no contexto. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Vamos, irmãos. Pai santo e misericordioso, quando abrimos a tua palavra, ouvimos a tua voz, a tua misericórdia sobre nós. Abre os nossos ouvidos, Senhor, abre o nosso entendimento, prepara a nossa alma, e assim também fala conosco, a fim de podermos ouvir a tua voz nessa manhã e possamos ser edificados e Cristo nosso Senhor glorificado. É o que eu te pedi em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Ontem, quando estávamos no intervalo do congresso, uma senhora, uma senhora dos seus 65 anos em diante, por aí,
ela me procurou, não, ela estava conversando com um colega, amigo meu, que me chamou para conversar com ela, porque ela tinha dúvida por que a igreja guardava o domingo e não o sábado. E foi interessante, primeiro porque, por várias razões, né, várias razões que nós não podemos, dos problemas que estão envolvidos nessa conversa. Primeiro é que ela era uma pastora. No meio da conversa ela me disse, eu sou uma pastora. Então, certamente, ela já tem um problema sério aí no entendimento do conceito de autoridade, sem dúvida alguma. E ela, depois ela então afirma para mim que somente o 4º mandamento foi abolido, enquanto os outros não foram abolidos da lei moral. Porque a igreja hoje ela abandonou completamente. Mas ela então, entendendo como realmente o diz, ela aceita que o sábado então deve ser guardado, o sábado como o sábado judeu deve ser guardado. Ela disse então, qual o fundamento, o que você me diz para justificar essa mudança? Por que nós guardamos o 1º dia da semana e não o 7º dia da semana? Então, obviamente, a resposta que foi curta e naquele momento, vamos tentar, à luz da Escritura, desenvolver esse assunto hoje com os irmãos, exatamente aponta para um claro na revelação bíblica. Não é? A revelação bíblica, irmãos, ela tem vários aspectos da sua natureza. Primeiro, a revelação ela é progressiva e ela é orgânica. Isto é, a revelação bíblica ela é, na sua essência, a primeira revelação, tudo que foi anunciado de Deus no início, compreende e nele está embutido toda a essência do conhecimento. É verdade que esse conhecimento vai sendo desenvolvido e desvelado no decorrer da ação, até o ponto em que toda a revelação é compreendida no decorrer da história. Então você olha lá do Novo Testamento para o Antigo Testamento e consegue compreender tanta coisa que você não compreendia antes, porque aconteceu do Novo Testamento explicar o Antigo Testamento. Mas muito mais do que explicar, ele parte da unicidade relacional. Cada verdade vai sendo mais clareada. Isso então nos entender uma verdade anunciada lá no Antigo Testamento, ela é verdade de Deus, ainda encapsulada ou em forma de semente. Mas essa verdade vai se desenvolver completamente até ao ápice dela. Então, usando a imagem de uma planta, não é? De uma semente, você pode pensar como um caroço de manga que cai sobre a terra e cresce e germina e cresce até se tornar uma mangueira cheia de frutos. Ora, essa mangueira cheia de frutos estava dentro daquele caroço de manga. Aquele caroço de manga tinha toda aquela árvore cheia de frutos. E esse processo de progressão, ele é orgânico, não é? Então, tudo estava ali dentro. E vai se desenvolvendo até chegar no ápice. É óbvio que ao entender uma revelação doutrinária, você lida com essa questão naturalmente. Então, a revelação bíblica tem essa estrutura. Consequentemente, não é? A maneira como a história vai se desvelando não revela algo sobre Deus no sentido de dizer o seguinte, olha, Deus vai conhecendo o corpo. Ainda que Deus... A revelação é o que ele está se revelando a mim e a você. Então, por exemplo, você usando o diálogo que eu tive com essa senhora ontem, imaginem quando Deus cria o homem no jardim do Éden, e logo depois viu Deus que não era bom que o homem tivesse. Veja que tudo que Deus fez era bom, mas de repente ele diz, não é bom que o homem esteja só. Como que, aparentemente, ele descobriu no decorrer da revelação que o que ele fez faltava algo. Entende? Então, quando eu vou ler essa revelação dessa forma, o que eu estou entendendo? Deus não sabia que era necessário uma esposa para o homem. Eu estou lendo errado. Como eu tenho que ler esse texto? Não é o que Deus sabe, é o que ele está me ensinando. É importante. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, na primeira carta, no capítulo 2, verso texto no nosso, diz, eu não permito que tenha de homem, que
ensine. Por que ele não permite? Porque primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Ora, o apóstolo Paulo então extrai da maneira e da progressão da revelação uma doutrina. Isto é, comunica o ensinamento. O que Deus está fazendo ali, ensinando, dizendo o quanto ele sabe a cada momento. Ora, verdade, tudo é verdade. Ele não do homens como eu e você, que nós não temos a capacidade de entender como ele, que é Deus. E ele então fala como um pai fala a um filho, numa linguagem própria que eles compreendem a história e a redenção. O que acontece? Quando nós não entendemos essa maneira da Bíblia ensinar, nós temos então dificuldade em lidar com os temas que vão sendo desenvolvidos na revelação. E um deles é o dia do Senhor. Um deles é o dia do Senhor. Porque nesse aspecto também, na revelação, na produção e na organicidade da revelação, acontece algo que nós nos esquecemos também com muita facilidade. Os temas, eles vão sendo ajustados de acordo com o período da revelação. Por isso que a revelação, além de ser orgânica, ela é adaptável. Isto é, há um momento na revelação em que as características daquela revelação, elas são compreendidas por aquele povo. Há um outro momento, quando a maturidade está chegando, que aquele tipo de revelação já não se faz mais necessário, porque o ápice da revelação chegou. E agora podemos então entender, por uma revelação, toda a revelação anterior. Imagine a seguinte cena, linguagem usada por um teólogo que diz a seguinte imagem, usa a seguinte imagem para descrever a revelação. O entendimento, diz ele, é como uma grande mansão escura, e que existe pouca luz, melhor, dentro dela. E que você sabe que aquela casa, com todos os seus móveis, ela é exatamente como ela é. Só que você não vê como ela é, porque não há luz suficiente nela. O Novo Testamento, diz ele, é o momento em que a luz é acesa. E você começa então a entender exatamente o que cada móvel é e onde eles estão. Você passa a compreender as coisas como eles são. Então o Novo Testamento é a plena luz, é o novo dia, é o meio-dia da revelação, quando tudo passa a ser compreendido à luz da obra da redenção em Cristo Jesus. E você olha para trás e vai conectando os pontos, né? Aqueles pontos que estão soltos na antiga aliança, de repente começam a ser conectados por meio da obra de Cristo. Isso então é aplicado de modo claro e objetivo à obra do Senhor também. Esse princípio, tanto da organicidade quanto do entendimento dela, se dá também com o tema do dia do Senhor. Ora, como podemos então entender esse princípio? A primeira questão que nós temos que levantar, irmãos, essa é uma lei que surge em Israel, em Êxodo, no capítulo 20, ou era uma lei guardada anteriormente pelo povo de Deus? Essa é uma pergunta importante, porque, feito do segundo Êxodo, por favor, versículo 11, diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Na linguagem de Moisés, na lei de Deus, há uma associação direta entre o sábado e a criação. Né? É até um argumento interessante para entender. Será que a criação é de 24? Aí, científico, sem fim. Aí, como é que é a de dias bíblicos? Como a Bíblia é. Então, o entendimento é o que a Bíblia tem, não é o meu entendimento. Como é que eles fazem? O sábado é um dia de 24 horas. Você vai trabalhar 6 dias e no 7 você vai descansar. Porque Deus fez 6 dias e deu no sábado. E o sábado, um dia da semana de 24 horas. Exatamente entendido como 24 horas, como revela a Escritura. Esse sábado, então, está diretamente associado à criação. Associado à criação, logo, imagine-se, essa verdade era praticamente Jesus
20. Até porque a palavra que inicia o mandamento é lembra-te. Lembra-te. Por que lembra-te? Porque você entende, primeira questão, que já era algo praticado e você tem memória conhecido. Segundo, porque é fácil de ser esquecido. Porque os afazeres desse mundo, as ocupações desse mundo, os prazeres desse mundo, rapidamente começam a distorcer o conceito do dia do Senhor e nós começamos a encontrar justificativas para guardar o dia do Senhor da maneira como nós imaginamos, ou mesmo não respeitando o dia do Senhor como Ele ordena. É fácil. E ao mesmo tempo, é fácil lembrar que aqui ele está apontando para algo que já acontecia anteriormente. Mas de onde vem esse princípio? Não é? Se nós voltarmos um pouquinho à Escritura Sagrada, irmãos, lá no texto da criação, em Gênesis, no capítulo 3, especificamente. Gênesis capítulo 3, verso 8, diz assim, Gênesis 3, ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Essa é uma expressão difícil de traduzir, não é? Difícil de traduzir. Literalmente, a palavra viração aí é a palavra como se fosse o vento do dia, não é? Então, nos parece, e essa é um conceito que nos parece claro, é que parece que é num ciclo de dias. Quando terminar um ciclo, o Senhor volta eles. Você imagina que aqui nós estamos, eles estão a uma promessa, e baseado na linguagem da criação, que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Então Deus deu ao homem a necessidade de obedecer, uma lei para obedecer, para que ele, assim como Deus, trabalhasse e entrasse no descanso. Não é? Ele trabalhasse e entrasse no descanso. Quando ao homem foi dado esse princípio de trabalhar e entrar no descanso, isto é, obedecer a Deus, fazer aquilo que Ele ordenou e, consequentemente, herdar o descanso eterno por meio da sua obediência, ele falhou. Então Deus, no ciclo do dia, no fechamento de um dia, isso é, de um período de tempo, ele vem falar com o homem. Imagine como se fosse, ele vem falar com o homem no 7º dia. Ora, esse é um conceito que imediatamente vai ser compreendido no capítulo 4 do livro de Gênesis. Veja, ensinado pelo seu pai, por Adão, aos seus filhos. Gênesis, no capítulo 4, por favor, diz assim. Gênesis 4, verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, veja, o que é fim? Há um conceito de, há um tempo em que encerra um ciclo, não é? No fim de um determinado período de tempo, que no fim de uns tempos, eles trouxeram ao Senhor um sacrifício. Ele trouxe ao Senhor oferta, isto é, no dia do Senhor, eles trazem ao Senhor, e aparentemente revela que desde o princípio, pelo conceito da criação, 6 dias e 7º dia, há um conceito de um fechamento de ciclo, em que eles entendem isso muito bem, a ponto de, no verso 3, ele expressar no fim de uns tempos, isto é, no fechamento de um ciclo, o céu encerrou o mundo, Senhor, oferta. Isso é interessante, porque se você entrar, não é, lá em Gênesis, capítulo 29, por favor, abra sua Bíblia comigo. Você vai encontrar que nesse texto especificamente do capítulo 29, Jacó vai trabalhar por sua esposa, não é? E é interessante que a linguagem que ele utiliza para descrever esse tempo específico em que ele vai trabalhar, exatamente o período de 7
de 7 dias. Veja bem, verso 27 do capítulo 29, diz assim: decorrida a semana desta, daremos outra. Decorrida a semana desta. Veja que já há um conceito definido de que há um período de tempo determinado, há um ciclo que inicia e que fecha, não é? E que encerra uma fase, inicia outro, encerra, inicia outro. Decorrida aquela semana, decorrida um período de tempo de 6 dias, de 7 dias, inicia-se outro período de tempo. Na própria Antigo Testamento, que vai ser construído, capítulo 16 do livro de Êxodo, por favor, Êxodo capítulo 16, veja, nós estamos, que antecede imediatamente, não é? 4 capítulos anteriores ao Êxodo 20, Êxodo capítulo 16, nós teremos, Deus manda o maná ao povo. E como se dá a lei do recebimento do maná? No capítulo 16 do livro de Êxodo, a lei se dá exatamente da seguinte forma: vai cair o maná do Senhor do céu cada dia da semana. No primeiro dia, no segundo dia, até o 6º dia. Vocês não devem recolher nesses dias da semana mais do que você precisa para comer. Se você comer, se você recolher mais, ele apodrece. É o que aconteceu em alguns casos. Mas no 6º dia, você vai recolher o dobro para um outro dia, porque no 7º dia você não vai trabalhar, porque é dia do Senhor. Ora, isso é Êxodo 16. Em Êxodo 20, a lei é recebida. Então os 10 mandamentos são estabelecidos. Veja, como a revelação, ela vai sendo desvelada, e a passo nós vamos entendendo um pouco mais da estrutura da redenção e do dia do Senhor. Bem, isso implica então para um fato de que não é aqui o fim. Êxodo 20 não é o fim do entendimento do dia do Senhor. Ora, se você entendeu exatamente o que está sendo escrito, no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, quando a lei do Senhor é republicada ao povo, porque o povo que saiu do deserto não é o povo que está entrando na terra prometida, porque aqueles morreram no deserto. O que é que acontece? Em Deuteronômio capítulo 5, a lei é republicada. E como a lei é republicada, irmãos? Quando no 4º mandamento, veja qual é a base da guarda do 4º mandamento. Deuteronômio capítulo 5. Abra comigo as Escrituras Sagradas, por favor. No verso 12 em diante. Deuteronômio capítulo 5, 12 em diante. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O princípio é o mesmo. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem tu. E lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Veja, agora eles são ordenados a guardar o dia de sábado com base na redenção, na libertação do cativeiro. Essa libertação que já era claramente manifestada na ordem da leitura da lei de Deus. Ora, perceba como isso é tão claro, irmãos. Que eu li os 2 versos depois em si, porque o contexto da leitura da lei é a libertação graciosa de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, lembra-te do sábado para o santificar. A lei não foi dada para redimir o povo, a lei foi dada para os redimidos, a lei foi dada para aqueles que já eram redimidos pelo Senhor. Mas, mesmo sendo redimidos, o princípio aqui de Êxodo 20 não é a redenção, é a criação. Mas lá em Deuteronômio 5, o princípio da guarda do dia do Senhor não é a criação, mas a redenção. Por que isso está diretamente ligado, irmãos? Porque os pontos precisam começar a ser conectados à revelação. Criação
e redenção. Criação e redenção. É interessante isso, mas o teólogo da teologia bíblica que nós temos acesso, né, nos nossos dias, no seu livro, obviamente ele não está no nosso meio, mas a sua obra permanece aí. Gerhardus Voss, ele diz algo interessante. Ele diz que quando nós estudamos escatologia, o que é escatologia? A doutrina dos últimos dias, isto é, do fim dos tempos. Quando nós estudamos escatologia, a partir da queda, nós perdemos um capítulo inteiro da escatologia, que é a criação. Mas por que Gerhardus Voss diz isso? Porque ele diz que no projeto da criação está a consumação de todas as coisas. Como se dá isso? Deus cria em 6 dias e quando conclui a sua obra, ele entra no descanso. Ele entra no descanso. O princípio é que o sábado do Senhor representa a entrada no descanso. Exatamente aonde iriam aqueles que obedecessem à lei do Senhor. A entrada na presença de Deus por toda a eternidade. Esse feito da consumação dos séculos já está implícito ali na criação. O homem cai, peca e é expulso da presença de Deus. Mas o tema descanso não some da Escritura. O que é então descanso? É a entrada na vida. Ora, eles tinham que guardar o sábado do Senhor e eles estavam indo para a terra prometida. Quando eles estão à margem da terra prometida, Deus diz as seguintes palavras ao Josué no capítulo 4, 5, ele vai dizer exatamente isso. Eu te darei descanso. Eu te darei descanso. Vocês vão entrar no meu descanso, porque o conceito da entrada na terra prometida, então, não é a primeira relação com o paraíso. A primeira relação com o paraíso se dá no Éden. Eles habitavam no paraíso, foram expulsos do paraíso e agora, para voltar para o paraíso, eles precisam da redenção. E como é que eles vão entrar no paraíso? Eles precisam obedecer à lei de Deus. Só que eles não podem mais guardar a lei de Deus. Daí eles são salvos pela graça. Deus entrega a lei como a eles. Eu sou o teu Deus que te livra do Egito. Guarde, fazer a minha lei, cumpra os meus preceitos. Ora, o acesso à terra prometida é pela fé. Eles creem no Senhor. A perspectiva muda. Daí Deuteronômio vai dizer: vocês vão guardar o 7º dia de descanso, porque vocês foram libertos de ver. Vocês foram libertos de ver. Quando nós pensamos nessa história da revelação, precisamos entender as palavras utilizadas para sábado no Antigo Testamento precisam ser melhor compreendidas. Não chama de sábado, chama de dia de descanso, que é a mesma palavra, não é? Existem 2 palavras que vão ser utilizadas comumente em hebraico. Uma que é conhecida, que é Shabbat, né? Que é a palavra para sábado, que significa cessar de trabalho. Cessar de... Então, a Bíblia não diz assim que eles devem entrar no sábado, mas devem trabalhar 6 dias e descansar. Eles devem trabalhar 6 dias e descansar um dia. Consequentemente, o princípio muda o princípio. Aí entrar no descanso no sábado específico, mas do descanso. Daí, do Antigo para o Novo, você vai ter a mudança mas não do princípio da entrada no descanso, que é a mesma verba bíblica. Da outra forma, não é? Essa lei,
ela é o único mandamento que explicitamente tem no texto aspectos positivos e negativos dela. Não é? É o único mandamento que tem os aspectos positivos e negativos dela. Volte comigo, por favor, Êxodo capítulo 20. Não é? Eu me referi à primeira palavra, Shabat, e já volto à segunda palavra, depois da leitura desse texto, por favor. Êxodo 20 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, como é exatamente o princípio? Você deve fazer. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí vem o aspecto negativo. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A primeira parte do mandamento é: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O aspecto positivo e o aspecto negativo da lei. Eu guardo o mandamento do Senhor não fazendo e fazendo. Isso tem alguns elementos importantes, irmão. Assim como a ordenança de guardar o dia do Senhor, a ordenança de trabalhar. Não é? É por isso que é um princípio claro, né, de que é uma ordem dada ao cabeça. Veja, que todo mandamento, princípio é dado. Por que é dado ao líder? Por que não é dado à esposa? Por que esse não é um mandamento dado aos filhos? Não que os filhos não sejam obrigados a guardar, entendam bem, mas a ordem é líder. Veja, para que nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, veja, aqueles que estão debaixo da tua autoridade, a ordem é dada àquele que é o cabeça, porque a responsabilidade é dele de fazer com que, assim como ele guarda esse dia, aqueles que estão ao seu serviço, ou trabalhando com ele, ou debaixo do seu governo, também descansem como ele descansa. É uma ordem dada ao cabeça. Ele não vai descansar e fazer os seus filhos trabalharem. Ele não vai descansar e fazer seus empregados trabalharem. Ele vai descansar e aqueles que estão com ele também vão descansar. Esse é um princípio que é dado diretamente a ele. O descanso dado ao líder, a ordem dada a ele, especialmente ao líder. Mas aí vem um princípio importante, não é? Ele deve fazer com que esses guardem a lei de Deus, assim como ele guarda também. Mas ele deve também trabalhar. Ele deve também trabalhar. Isso é um aspecto tão importante. Nós falamos muito na guarda do Senhor, mas nós temos que ter cuidado com a juventude que está crescendo, nascendo-se, que vive, não é, e educada pelos seus próprios pais a não trabalharem, a receberem dinheiro sem trabalho, a ter uma vida tranquila sem trabalho e não ser educado de cedo ao trabalho. Assim como é minha responsabilidade educar os filhos a guardar o dia do Senhor, é também minha responsabilidade ensiná-los a trabalhar desde cedo. Porque só assim, de acordo com os princípios bíblicos, né, aproveitando a época do governo, da época de eleição que nós estamos vivendo, nós vamos fugir dessas estruturas sociais nos envolvidas. Que, assim como o governo nos dá, não levantamos de manhã cedo pensando que nós temos de para ter o sustento da nossa casa durante o dia, durante a semana, durante o mês. A nossa preocupação é o que o governo tem para me dar hoje, o que eu tenho para ganhar do governo, o que o governo pode fazer por mim. Porque nós somos criados numa estrutura onde o trabalho, certo, é vinculado ao pecado. E a Bíblia é exatamente o contrário. Deus trabalha até hoje, eu também, disse o Senhor Jesus. Porque desde a criação ele trabalhou e criou aquele que ele criou disse: você vai guardar e trabalhar, você vai trabalhar no jardim. Deus deu ao homem um trabalho, desde cedo. Era esse é um princípio
princípio que nós não podemos nos esquecer. Podemos, então, certamente, ir a Deus com algum pai desempregado, lutando para trabalhar, e orar ao Senhor: Senhor, o Senhor não apenas me ordenou guardar o teu dia, mas me ordenou trabalhar, e eu preciso trabalhar. Abre as portas para que eu cumpra a tua vontade, para que eu tenha um emprego, para que eu possa manter minha casa e sustentar minha família com o trabalho que o Senhor me deu. Eu posso orar, preciso pedir a Deus, porque foi assim. Por isso, a gente sai de frente do computador, sai de frente dos jogos que amarram vocês durante o dia e a noite, e se levantem para trabalhar, porque essa é a vontade de Deus. Não tem sentido chegar no sábado, no dia do Senhor, e descansar nesse dia dizendo: eu não vou trabalhar, se durante toda a semana você também não trabalhou. Tem sentido quando durante nós vamos de perna. E a nosso princípio é esse: nós precisamos trabalhar. Agora, dessa bíblico, não é? Vamos para o importante revelado, não é? Por favor, que você abrisse a Bíblia comigo no Salmo de número 118, por favor. Salmo 118. Sempre nós usamos para defender o dia do Senhor, a mudança do dia do Senhor, Hebreus 4, né? Eu queria fazer hoje um texto diferente, tá certo? Eu queria fazer baseado no livro do Salmo de número 118. Esse é um salmo, não é muito bonito, certamente como todos os salmos, mas ele fala sobre a alegria dos justos pelo seu Salvador. Especificamente, no verso 20 em diante, ele diz assim: esta é a porta do Senhor, por ela serão justos, achei graça e me acudi e salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O que é a pedra? Onde vem esse, não é? Por favor, no 4, por favor, comigo. Livro de Atos, capítulo 4. A partir do versículo 5 em diante. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caxandre, eram da linhagem do sacerdote. Quando-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do porquê foi curado, tomai vós todo o povo de Jesus, o menino a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedra rejeitada por os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Veja, 18, ele vai dizer: este é o dia que o Senhor fez nele. E veja que o último argumento de Pedro é: o Cristo que vocês mataram e que Deus o ressuscitou, este é a pedra angular de Israel. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos nele. O dia,
ressurreição. O Salmo de número 6 aponta essa informação de que Cristo é a pedra, linguagem de Pedro, social à ressurreição. Logo em seguida ele diz, toda a obra da redenção, que começa, veja bem, no seu nascimento, na sua morte, no seu sepultamento, e termina na sua ressurreição, quando ele encerra a sua obra, ele chama, este é o dia do Senhor. Alegrem-se nele. O dia em que o Senhor Jesus redimiu o seu povo do pecado. E quando foi que essa obra terminou? Por que Pedro não cita o retorno dele? Porque não é importante? Sim, é importante. Mas a obra da redenção, ela encerra exatamente na ação. Deixa eu tentar explicar isso aos irmãos. A Bíblia diz que Jesus vive a interceder por nós. Hebreus 7 vai dizer exatamente isso, que Jesus vive a interceder por nós. A Bíblia diz que Deus continua olhando, mas ao mesmo tempo diz que ele terminou de trabalhar no seu dia. E ficado simples, toda a obra da criação foi terminada. Deus não cria o sexto dia da criação. Tudo que era para ser criado, foi criado nos 6 dias da criação. Agora, a doutrina da promessa ele termina a sua criação. Assim, quando diz que Cristo completou sua obra, entende-se, obviamente, que está sendo dito que não que ele não intercede por sua igreja, nem que ele não voltará. Exatamente que a obra da redenção foi concluída na sua ressurreição. Ele não precisa mais nascer de novo, ele não precisa mais obedecer à lei de novo, ele não precisa morrer de novo, ele não precisa ser sepultado de novo, ele não precisa ressuscitar de novo. Essa obra foi de uma vez por todas concluída. Tudo terminou na redenção, no dia do Senhor. Ora, nesse texto de Atos, nós podemos então lá para o capítulo 4 da carta aos Hebreus, não é? E nós vamos entender por que então que nós devemos guardar. Uma lógica clara lá em capítulo 4, não é? A partir do texto baseado, ainda fundamentado no texto de Atos, que nós no capítulo verso 6, Deus, Hebreus 4, verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, Deus, das suas. John Owen, irmãos, no seu comentário de Hebreus, muito bem analisado por Dr. Joe Bick na teologia dele. Dr. Joe Bick tem uma teologia oral, na teologia dos puritanos, né? A vida teológica dos puritanos desenvolvida num livro extraordinário, eu diria. Ele tem um capítulo sobre o e do Senhor. E nesse capítulo ele desenvolve sobre o tema do que John Owen, como ele entende Hebreus 4, que ele vai na mão de estudiosos que citam aqui no verso 10 ainda aos pecadores, os seus eles cessam de pecar e eles entram então no descanso. E aí ele diz assim, olha, como é que você diz assim, quando Deus terminou, veja bem, de criar, ele se deleita na sua criação. Como é que eu vou fazer como Deus? Eu sou um pecador e me encerro de pecar. Aí eu vou me deleitar no meu pecado, diz John Owen. Como pode isso? Eu me deleito no meu pecado. É óbvio que aqui é uma referência a Cristo. Quando ele termina a sua obra da redenção, e ele termina a sua obra. Diz o autor de Isaías. Ele viu e se alegrou quando e viu o resultado da sua obra. Isaías 6. Quando ele viu o resultado da sua obra, ele se alegrou. Assim como Deus olha para a sua criação e se deleita nela. Então, quando que Cristo
descansou das suas obras. Veja, ele diz, assim como Deus descansou das suas, ele descansou também das suas obras. Cristo descansou das suas obras na sua ressurreição. Ele não sofre mais, ele não é mais angustiado, foi na cruz do Calvário, agora cumpriu sua obra, nada mais precisa ser para nossa redenção. Daí John Owen vai dizer, é claro que o Senhor descansou no 7º dia da criação e Cristo no 1º dia da criação. Se não fosse exatamente, não seria o que aconteceu em João, no Evangelho de João. Deixa o texto de Hebreus marcado, por favor. Lá em por favor. Capítulo 20, versículo 1. Evangelho de João. Verso 1 diz assim: no 1º dia da semana, veja a importância que não dá. No 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Veja o verso 19 do mesmo capítulo 20. Ao cair da tarde daquele dia, o 1º da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai, seja convosco. Eles já se reuniam no dia do descanso. E o Senhor Jesus vem ao encontro deles no dia de descanso. Dado semana, veja, no ciclo de dias, como em Gênesis 3, como Caim, como Abel imediatamente entende, no ciclo de dias, ele volta. Como no ciclo de semanas, nos encontramos. No ciclo de dias, o Senhor expõe diante e diz: seja convosco. Isso acontece, irmãos, exatamente quando nos reunimos no dia do Senhor. No fechamento de um ciclo de dias. Agora não mais como os judeus que aguardam o sábado, mas como aqueles que já viram a salvação. E pedindo ao Senhor, Pai, isso também da mensagem, quando eu referi aquela lá no começo. Então disse a ela: a senhora está tão obrigada a guardar o 7º dia, como os judeus, como eu, de sacrificar um animal a Deus. Está tão obrigada a guardar o 7º dia, como eu, circuncidar eles. Eu não tenho missão. Porque Cristo cumpriu o caráter cerimonial dessa lei moral. Aí estamos. Descanso. Nada resta no descanso. Eu vou que agora descanso. Povo que prova o descanso, unindo-se todo o dia da semana para ouvir paz convosco. O Senhor está no nosso meio.
Daí a igreja neotestamentária se reúne inequivocamente da que Cristo descansou de suas obras, como Pai das suas. E como o autor, como Lucas descreve o cumprimento daquilo que foi descrito lá no Salmo 18. Ele é a rocha, ele é o vento, este dia que fez o Senhor. Gemo-nos nele. Esse é o dia da nossa salvação, o dia em que Cristo restaurou nossa sorte. Isso é tão impressionante, que essa é a perspectiva da redenção na plenitude dela. Se você olhar comigo ainda, por favor, lá em Atos, no capítulo 4. Por favor, volte comigo. Atos, no capítulo 4. No capítulo 4 nós lemos a narrativa exata de Pedro e João no Sinédrio, mas um pouquinho antes, por favor, no capítulo 3, não precisa nem virar a página, no verso 19 em diante, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da Senhor venham e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus anjos profetas desde a antiguidade. Veja, é necessário que o céu receba até a restauração de todas as coisas, quando ele voltar, para que nós possamos entrar no paraíso eterno de Deus. Quando todas as coisas forem restauradas. E como é que eu sei que elas serão restauradas? Porque os meus pecados foram perdoados. Porque ele morreu e ressuscitou por mim. E a sua ressurreição é a formação de um novo Israel, estabelecido como Deus ordena. Como lá no Antigo Testamento. 12 tribos, Testamento, 12 apóstolos. No Testamento, 70 anciãos, como no Novo Testamento, 70 enviados para pregar em canto. Como no Antigo Testamento, eles foram dispersos, como diz lá em Gênesis, como Deus iria no mundo. Lá no capítulo Israel, a nação de Deus, a nova Israel, foi dispersa pelo mundo. E por onde eles passavam, eles traziam alegria para a cidade. Porque o povo agora era chamado ao arrependimento. Esse santo dia é o dia que nós nos reunimos para adorar. É o dia do Senhor. E nós nos reunimos, esse é o dia a Deus, sarado por Ele para mim. Um dia de 24 horas. Quando nós nos reunimos aqui, exatamente doutrina. O ato de sairmos de casa, chegarmos à igreja, passarmos o dia cultuando a Deus em ato único e privado, temos esse dia, estamos dizendo exatamente isso. Toda a força do nosso ser. Jesus Cristo deu a vida por mim. E eu que criei nele, já entrei no descanso, como diz o autor da carta aos Hebreus no verso 3, nós que cremos já entramos no descanso, mas ainda resta um repouso para o
povo de Deus, nós já estamos no descanso. Por isso nós não trabalhamos no descanso. Nós começamos a semana no descanso. A segunda palavra, e encerro, que é usada para descrever o sábado no Antigo Testamento, o dia do Senhor, é a palavra Nuar, que é muito parecida com a palavra Noar, de onde vem a palavra Noé. Que Noé é aquele que consola Israel do sofrimento. E Nuar é a palavra que é usada para descanso. Essa palavra é usada para descrever os salmos habita de Deus. Por exemplo, se você abrir as escrituras sagradas lá no capítulo 11, por favor. Isaías capítulo 11, verso 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta ao estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Veja que tradução interessante. A glória lhe será a morada. A palavra morada aqui, irmãos, é interessante que a tradução que Thomas Boston faz desse texto exatamente revela o caráter do sentido da palavra Nuar, que é a palavra usada para morada aqui. Ele diz assim: e o seu descanso será glorioso. Thomas traduz exatamente assim: e o seu descanso será glorioso. Porque é a mesma palavra para morada. Pode ser morada ou pode ser descanso. Porque é exatamente onde Deus habita. Exatamente onde Deus habita. Sem entrar no tema necessário para hoje, mas Paulo descreve como Santo dos Santos o culto. Ele diz que as mulheres usem véu por causa dos anjos. Os anjos cantam conosco louvores ao Senhor, juntamente conosco. E a descrição é do Santo dos Santos, onde os anjos estão sobre a arca e o sumo sacerdote entra para adorar o Senhor. A Escritura Sagrada diz que nós habitaremos nessa morada graciosa, gloriosa. E nós provamos disso todo primeiro dia da semana, quando entramos na casa de Deus para adorá-lo. Juntamente com o Senhor, nós glorificamos o seu nome. Naquele dia, diz o profeta Isaías, recorrerão as nações à raiz de Jessé. As nações recorrerão a Cristo, que está andando povos. Será gloriosa. O seu descanso será glorioso. A glória lhe será a morada, como nós traduzimos, mas pode significar, sem dúvida alguma, o seu descanso glorioso. É a presença de Deus. Nada mais e nada menos do que estar na presença de Deus gloriosamente é o que significa adorarmos a Deus no primeiro dia, mano, com o culto corporativo, tendo o nosso pecado perdoado, nós nos achegamos ao Santo dos Santos com ousadia, tendo sido lavado de todo pecado, purificada a consciência,
nós prestamos um culto ao Senhor nesse dia. E nesse dia, nós trabalhamos o trabalho mais glorioso de servir a Deus. Vamos o nosso trabalho secular e nós trabalhamos para servir a Deus. Assim como Deus terminou de criar, mas trabalha até hoje. Assim como Cristo não precisa mais morrer por mim, mas ele vive ceder por mim. Também eu parei de trabalhar, mas eu não parei de trabalhar, porque agora o meu trabalho é o serviço do Senhor, onde eu vou cuidar dos seus interesses. Que bom, dominicalmente, poder ouvir do Senhor: paz seja convosco. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Ó Santo Deus, concede-nos, ó Deus, de coração, no íntimo da nossa alma, o prazer mais honesto e sincero de te adorar, com esse entendimento pleno da tua palavra. Que haja alegria e paz no nosso coração, prazer, Senhor, de nos achegarmos à tua presença, para cultuarmos o teu nome. Enche a nossa alma de alegria e de prazer, de estar com os nossos irmãos na tua presença, irmãos que viveremos com eles por toda a eternidade. Podemos aqui agora provar dessa eternidade, sabendo que o Senhor está conosco. Abençoa-nos, santifica, traz-nos, Senhor, de prazer na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos receber a bênção do Senhor, encerrando este culto, esse momento tão maravilhoso em que ouvimos a palavra de Cristo, dizendo: paz seja convosco. E agora, queridos e amados do Senhor, novo Israel de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amado da nossa alma, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai, comunhão, consolação, todo o poder do Espírito Santo de Deus, Paráclito, companheiro, amigo, esteja convosco hoje e para todos sempre. Amém. Vamos assentar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por este dia precioso, e o que aprendemos do dia do Senhor enche o nosso coração de gozo, a nossa alma de luz, e entendemos que esta é a verdade, conforme ela é em Cristo e conforme vimos nas Escrituras. E que Deus possa abençoar e aplicar esta palavra em cada coração, e você ame o dia do Senhor, preze pelo dia do Senhor, tenha zelo em santificar o dia do Senhor, um dia inteiro, como vimos
vimos hoje, não é? E que glória e que privilégio nós podemos descansar dos nossos afazeres para termos um encontro com o Senhor, e reunidos ele entra e diz: paz seja convosco. É maravilhoso, louvado seja Deus por isso. Nós ainda depois vamos detalhar sobre como seguindo o estudo da nossa subscrição. E então vamos ver que não é um peso, mas é um deleite guardar o dia do Senhor. Os puritanos chamavam o dia de festa da alma, né? De feira da alma, onde as pessoas colhiam os frutos e iam lá buscar no mercado os frutos espirituais para a alma. Graças a Deus. Queremos saudar todos os que estão aqui conosco e nos visitando. Hoje, num dia especial, temos conosco a Igreja Reformada, que está conosco, a Igreja do Reverendo João Marcos, que decidiu passar esse dia conosco para ouvir a palavra especial que estamos ouvindo. Daqui a pouco a escola dominical, o almoço que vamos ter juntos, e depois ainda o estudo da tarde com os jovens, e por fim Dr. Joel Bick, que segundo a vontade do Senhor e providência santa e amorável dele, estará conosco para pregar a palavra no culto vespertino às 17 horas. Então, bem-vindo a esta igreja. E também queremos dar nosso bem-vindo a todos que estão nos visitando, que estão aqui conosco. Eu quero anunciar e apresentar o nosso irmão presbítero Dr. Manuel Canuto. Ele já é conhecido dos irmãos, muitos já foram lá para o simpósio. Ele é presbítero já na igreja do pastor Reverendo Paulo, presbítero da Igreja Presbiteriana da Aliança. E eu quero convidá-lo para vir aqui, para dar uma saudação em nome da sua igreja, que ele está aqui representando, e uma palavrinha sobre o simpósio, o que é que vamos ter, porque nós amamos esse simpósio e sempre vamos com uma caravana boa daqui, e a gente queria ouvir o que é que já está certo para esse simpósio. Então, por favor, doutor Manuel Canuto. Meus irmãos, é uma alegria muito grande para mim estar aqui com todos vocês, nesta igreja amada, especialmente pela ligação da união que eu tenho com o pastor Odafar, de longos anos, de datas de trabalho, servindo ao Senhor, e tantas bênçãos que nós comungamos juntos, experimentamos juntos. Então, louvado seja Deus por isso. E também a minha ligação com esta igreja, a sua fidelidade ao Senhor, e também eu trago o abraço da nossa igreja, a igreja que tem só 3 anos, éramos uma congregação, e rapidamente nos tornamos igreja. Então, louvado seja Deus, trago o abraço de todos os presbíteros e também dos irmãos ali da nossa igreja, a esta igreja. E também quero lembrar os irmãos, nós estamos tratando, na propósito, nós temos que dá muito, eu louvo a Deus, porque na sua providência, nos dado uma sabedoria que nós não temos, uma capacidade que nós não temos, tem nos suprido para organizar um evento naquele porte. Cada ano ele tem crescido. E eu fico muito grato a Deus por isso, porque muitas pessoas estão sendo beneficiadas. Um trabalho, mas supervisionado pela igreja. Isso é uma coisa importante. Não só supervisionado pela igreja, na minha igreja, e também presbíteros, mas também porque nós estamos supervisionados pela nossa confissão de fé, nossos padrões de fé, que são presbíteros. Então, nós subimos isso e buscamos fazer um evento assim, de baixa autoridade da palavra de Deus, das nossas padrões de fé. É importante saber. Nós vamos ver esse próximo ano, 2015, um simpósio que vai
um assunto muito que tem a ver com o assunto. A beleza do amado. Na verdade, é resgatando a beleza do culto verdadeiro. Então, para nos trazer diretores conhecidos, Neil não sei quantos Neil é um jogador, também escritor, tem interessantes. Temos um que é o amado. Vamos trazer também uma indicação do Dr. Joel Bick, uma indicação dele, que é o doutor pastor nos Estados Unidos, Carolina do Norte, vai tratar essa questão culto ao Senhor. Também um pregador que ama assim os puritanos, é um pastor presbiteriano, e vai pregar especialmente dos Salmos e alguma coisa no livro de Ruth. Mas o salmo que ele vai pregar é relativo à adoração ao nosso Deus. Então, vamos ter, porque o culto é no dia do Senhor, assim, porque é no período da semana. Vamos ver a importância das crianças no culto, vamos ver assim, coisas extensivas ao sábado, imagens de Cristo. Assim, tem várias coisas relativas a isso, né? Então, eu queria convidar os irmãos, encorajá-los, incentivá-los a fazer logo a inscrição. E o ano passado, esse ano se acabou rapidamente, acabaram suas inscrições e tinham dificuldades. Então, para não perder a sua inscrição, logo quero pedir sobre essa também, que Deus possa conduzir esse grupo aqui sob a direção e orientação do pastor e dos presbíteros, para a glória de Deus. Obrigado. Muito bem. Os que estão nos visitando pela primeira vez, eu sei que tem várias pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, que ainda não estiveram aqui antes. Eu queria que, por favor, se levantasse, porque nós queremos ver você. Por favor, fique em pé. Já não é a primeira vez aqui, né? Ali aquela jovem que está com Fairuze. Qual é o seu nome, minha filha? Thaís? Bem-vindo, Thaís. Deus abençoe. E Fairuze também está conosco. Que bom, Fairuze. Bem-vindo. Deus abençoe. Você, minha filha. Eva? Bem-vindo, Eva. Deus abençoe, viu? Graças a Deus. E você? Aurinda? A Laurinda. A vizinha ali de Selene. Bem-vindo. Deus abençoe, viu? Graças a Deus. Que bom. Vocês estão convidados a... Tem mais gente? Tem ali, por favor. Seu nome, minha filha? Isabel. Bem-vindo, Isabel. Graças a Deus ter você aqui. Todos vocês, visitantes, convidados a ficar conosco, a almoçar conosco. Vamos ter essa comunhão juntos. Mais gente lá. Seu nome, minha filha? Marisa, Bem-vindo, Marisa. Deus abençoe, viu? Graças a Deus. Temos vários hoje. E estamos felizes por todos vocês. Convite, fiquem conosco. Agora fazer a nossa confissão, como sempre fazemos. É uma declaração de fé que nós fazemos, está no boletim. Quem não tem boletim, o diácono está aí com o boletim para dar. Levante a sua mão se você não tem. Para coro. Aqui. Vamos fazer em coro a nossa confissão, que fazemos todos os domingos. Ela nesta terceira página do nosso boletim, Confissão de Fé e o Catecismo Maior. Você a localizou aqui? Gente que ainda não recebeu. Vamos lá. Mais um ali, Hélio. Então vamos ver. Vamos
ler juntos o capítulo 33 do João, seção 1. Então vamos todos. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos injustos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, as referências, se você abrir os textos para ver a confirmação bíblica desta assertiva que nós lemos aqui, você pode fazer isso. Agora, Catecismo Maior, que é também nosso símbolo de fé. Pergunta 15. Eu vou então fazer a pergunta e depois juntos vamos responder. Que é a obra da criação? A obra da criação é aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, fez cada mundo e tudo quanto nele há, para si, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Que Deus, então, possa nos abençoar. Eu quero fazer menção da presença do esposo da nossa querida irmã Lúcia, que está conosco. Fique de pé. Que Deus, querido. Que bom. Piero também está de volta. Nós todos estamos muito felizes. Hoje é um dia, de fato, alegre, feliz. Nós vamos ter um intervalo agora, uns 7 minutos. Vai tomar água, você precisar ir ao sanitário, o que for, e depois vamos ter a nossa escola dominical e novamente vamos ouvir o nosso querido irmão, reverendo Paulo Anglado, a quem agradecemos a palavra e agora ainda nos Deus abençoe. Atrás eu já visitei. Escapou, né?